Ter medo é um instinto natural. Na natureza só sobrevivem os fortes. Mas ser forte não necessariamente é estar sempre enfrentando um desafio, muitas vezes é fugir deles. Nos nossos pets, nos nossos contextos domiciliares, eles não têm nenhuma das duas opções, nem de atacar e nem de fugir. E nem sempre eles têm referências que traduzem aqueles estímulos, os barulhos, os movimentos, as situações externas e às vezes internas, para que eles desmistifiquem, para que eles tratem aquele estímulo como uma coisa que faça parte do ambiente. Enxergando pouco, só de perto, e ouvindo 5 vezes mais alto, e sem uma referência, sem um aprendizado em relação a esses estímulos, um guarda-chuva passa a ser um monstro. Um aspirador de pó é um terror. Qualquer eletrodoméstico barulhento assusta. Existem alguns comportamentos que se exacerbam, ou seja, eles ficam mais graves, o animal passa a ter síndromes de pânico antecipadamente. E esses estados de pânico, eles incluem tremores musculares, aceleração da respiração, aceleração da transpiração e dos batimentos cardíacos. O animal fica congelado. E muitas vezes a percepção de que aquele estímulo possa acontecer durante o dia, por exemplo, um animal que acorda de manhã e percebe pelo olfato mudança de pressão atmosférica e percebe que vai chover, ele já entra em sofrimento logo antes da chuva. Os animais têm essa percepção sensorial. Uma vez que a natureza dotou a espécie humana de cérebro racional, ela ao mesmo tempo preserva e mantém instintos para os irracionais, que são percepções sensoriais de mudanças de temperatura, mudanças de pressão atmosférica e da direção dos ventos, e até a percepção nas patas de tremores ou modificações que possam levar a um terremoto é percebido muito antes de que qualquer aparelho detector desses sinais. Então, é importante entender que medo é um instinto natural e é uma expressão de sofrimento que precisa ser levado a sério. E existem gatilhos no nosso contexto, né, dos nossos cães domiciliados, que são banais para nós, mas para eles são muito preocupantes. Então, o que é importante entender que reagir ao medo é um direito do animal e é uma obrigação nossa ensiná-lo e ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Para isso existem várias terapias, vários processos de sensibilização e esses processos são graduais, porque o medo é um patamar emocional que pode ser acionado por vários estímulos, então não é uma coisa específica. Existem vários outros gatilhos ligados ao mesmo processo. 6 gatilhos ou estímulos do medo dos nossos pets. Ruídos altos. Isso inclui rojões, trovões, tiros, sons muito altos, barulhos de eletrodomésticos muito próximos dele, aspirador de pó, batedeira, liquidificador, secador de cabelo, secador do pet shop, tudo isso é apavorante. Segundo tipo de gatilho, tempestades. Isso inclui ventos, as rajadas, a chuva de pedra, todas essas situações que trazem muita movimentação, não só das pressões atmosféricas, dos ventos, mas o movimento das árvores e com pouca visibilidade. Terceiro grupo de estímulos, movimentação. Movimentação dentro de casa, com crianças correndo para todo lado, mais pessoas do que o habitual ali dentro, festas, muvuca, movimentação na rua, veículos passando, ônibus. Bom, aí quarto grupo é a aproximação ou a presença de um estranho, portanto, chapéu, capacete, com pacotes na mão, com embrulhos na mão, ou mendigos com cobertores nas costas, tudo isso é assustador. Quinto gatilho, ser tocado enquanto dorme, ou ser acordado, ou ser tocado de surpresa. Isso gera medo e às vezes uma reação de agressividade. E sexto e último gatilho, ver a sua própria imagem no espelho. Os animais não se reconhecem, eles não têm ideia da sua própria imagem. Então, ver no espelho é ter um oponente ali
ou ameaçando. Ter instinto é natural. Não conseguir viver ou paralisar diante de um gatilho é problema. O medo é uma expressão de sofrimento que deve ser levada a sério, muito a sério. Então existem algumas terapias que ajudam o animal a lidar e a enfrentar e a acostumar-se com aqueles mesmos estímulos quando eles não são possíveis de serem eliminados. Por exemplo, não dá para avisar o céu para parar de chover, não dá. Mas dá para você ensinar o seu cachorro a olhar para o liquidificador desligado, dar uma ligadinha, desliga. Então, existem processos de sensibilização, que é transformar aquele gatilho numa coisa banal e associado a uma consequência legal. Existem problemas mais sérios, emocionais, que devem e podem ser tratados com suplementos ansiolíticos, com suplementos para melhorar a cognição, o aprendizado, a inteligência e para melhorar, controlar a ansiedade. Esse trabalho de cuidar de animais medrosos, ele não se realiza com começo, meio e fim. Ele está sempre em adaptação. Porque na medida que o animal supera uma dificuldade, ele pode criar uma outra dificuldade. Então, se ele já é um cão inseguro por natureza, os investimentos são constantes. Então, muitas pessoas ficam frustradas porque fazem um treinamento para um estímulo específico e surge outro. Então, na minha visão como terapeuta, se trabalha confiança de uma maneira geral para a vida junto com o seu parceiro humano. A diferença de um animal na natureza é ele enfrenta ou ele foge. Ele paralisa porque ele não consegue nem enfrentar nem fugir? Isso. Ele paralisa porque ele não tem como fugir e não sabe enfrentar. A síndrome do pânico é um congelamento interno, onde o animal fica sem os recursos instintivos básicos. Ele não vai para a luta e nem sai correndo. Ele congela. Essa é a situação que na natureza não é admitida, porque na natureza só sobrevivem os fortes. Mas o filhotinho é ensinado pela mãe, pelo pai, desde pequenininho, a ter recursos. Então, enxergando mal, ouvindo muito e sem referências, não dá, né, gente? Então, seja um bom professor, ajude seu pet a conhecer o mundo seu, que não é o dele, para que os dois possam ter uma convivência legal. Um beijo, muito obrigado, espero ter sido útil. Faça seu comentário, se inscreva aí no nosso canal.